Vamos resolver o exercício número 8 da página 24 e neste exercício vamos abordar as operações com números em notação científica. Antes disso, vamos rever aqui o formulário associado às operações com números escritos em notação científica. Temos então aqui a fórmula geral para a adição na notação científica. Para nós adicionarmos números escritos em notação científica, a potência de base 10 terá que ser a mesma. Se não estiver, teremos que a converter. Então, a soma será igual a K1 mais K2 vezes 10 levantado a A. Neste caso é o fator comum. O mesmo acontece com a subtração. Em vez de ser a adição, é a subtração. A multiplicação multiplica-se os primeiros fatores e depois multiplica-se os segundos fatores, recorrendo às regras de potências, de multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. O mesmo acontece com a divisão. Divisão entre os primeiros fatores e depois a divisão entre os segundos respectivos fatores. Passamos então à resolução do enunciado. A linha A vamos ter 2,4 vezes 10 à quinta mais 3,21 vezes 10 à quinta. Como as potências de base 10 são iguais, portanto, é fácil, a aplicação é direta da forma geral da adição. Teremos então o primeiro fator que será igual à soma dos respectivos primeiros fatores, K1 mais K2. Neste caso, K1 é 2,4 e K2 é 3,21. Temos então 5,61 vezes 10 à quinta. Como a soma que resulta desta adição é um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10, significa então que a adição destes dois números já está na forma de notação científica. A linha B, 4,7 vezes 10 à quarta menos 3,4 vezes 10 à quarta. Temos aqui uma subtração. Há uma subtração dos primeiros fatores, 4,7 menos 3,4. A potência de base 10 tem o mesmo expoente e é obrigatório que o tenha. Ficamos então com 1,3 vezes 10 à quarta. Como 1,3 satisfaz o primeiro requisito da escrita em notação científica, o nosso resultado é exatamente este. A linha C, 3,12 vezes 10 levantado a 16, mais 4,2 vezes 10 levantado a 18. Como nós vemos aqui, as potências de base 10 têm expoentes diferentes, então temos que passar esta a 18 ou esta a 16. Vamos considerar então a nossa conversão para a potência de base 10 e expoente 18. Nós sabemos que 10 levantado a 16 é exatamente igual a quê? É 10 levantado a menos 2 vezes 10 levantado a 18. Isto porquê? Porque na multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Ora, menos 2 mais 18 vai dar mais 16, que é o que nós temos. Ora, 3,12 vezes 10 levantado a menos 2 é exatamente igual a 0,0312. Isto é, para transformarmos este número escrito em notação científica num número decimal, basta para isso deslocar a nossa vírgula duas casas para a esquerda. Ficamos então com 0,0312. Então agora já temos uma adição de duas parcelas em que a potência de base 10 tem o mesmo expoente. Então podemos aplicar a nossa fórmula de adição. Adicionamos os primeiros dois fatores, isto é 0,0312 mais 4,2 e o segundo fator é um fator comum. Aliás, estamos aqui a aplicar o inverso da propriedade distributiva, isto é, estamos a pôr em evidência o fator comum, que neste caso é 10 levantado a 18. Então, esta adição é igual a 4,2312 vezes 10 levantado a 18. Como este primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, significa que ele está escrito em notação científica. A linha D, temos menos 5,3 vezes 10 levantado a 32 mais 0,4 vezes 10 levantado a 30. Como nós vemos aqui, os segundos fatores são diferentes, portanto significa que nós temos que converter este a 30 a um expoente 30 ou aquele a um expoente 32. Vamos então neste caso converter as duas potências de base 10 a expoente 32 e podemos dizer que 10 levantado a 30 é exatamente igual a 10 levantado a 32 vezes 10 levantado a menos 2. Porquê? Porque menos 2 mais 32 vai dar 30. Então temos a primeira parcela e vamos converter este número escrito em notação científica em número decimal. 0,4 vezes 10 levantado a menos 2, a nossa vírgula vai deslocar-se duas casas para a esquerda. Duas casas para a esquerda porque é negativo. Vamos ter então a soma de menos 5,3 mais 0,004 vezes 10 levantado a 32, que é o fator comum. Neste caso a potência de base 10 e expoente 32. Temos neste caso um número negativo escrito na forma de notação científica. Se tivéssemos aqui um número positivo, teríamos então 5,296 vezes 10 levantado a 32. Como temos um sinal menos antes, significa que temos o simétrico deste número positivo. Vamos à linha E.
temos uma subtração, 3,7 vezes 10 elevado a 29 menos 7,4 vezes 10 elevado a 30. Potências de base 10 com expoentes diferentes, temos que converter para podermos aplicar a forma geral para a subtração. Podemos dizer que 3,7 vezes 10 elevado a 29 é a mesma coisa que 3,7 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 30. Isto porquê? Porque menos 1 mais 30 vai dar 29. Convertendo este número a um número decimal, temos então 0,37, isto é, a vírgula vai deslocar-se para a esquerda uma casa decimal. Já temos a nossa subtração com potências de base 10 iguais. Temos então que fazer a subtração dos primeiros fatores, 0,37 menos 7,4 vezes 10 elevado a 30. O resultado desta subtração vai dar um número negativo, menos 7,03 vezes 10 elevado a 30. A linha F, 5,02 vezes 10 elevado a menos 27 mais 7,89 vezes 10 elevado a menos 26. Temos potências de base 10 com expoentes diferentes. Temos então que converter ao mesmo expoente. Vamos passar os expoentes a menos 26. Então podemos dizer que 10 elevado a menos 27 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 26. Porque menos 1 mais menos 26 é menos 1 menos 26, ou seja, menos 27. Vamos converter isto a um número decimal. Temos então 0,502. Deslocamos a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Vezes 10 elevado a menos 26. Fazemos a adição dos primeiros fatores, 0,502 mais 7,89 vezes 10 elevado a menos 26. Ou seja, isto é igual a 8,392 vezes 10 elevado a menos 26. A linha G, temos então 1,025 vezes 10 elevado a 17 vezes 8,2 vezes 10 elevado a menos 2, uma multiplicação. Aqui não é necessário que os fatores de base 10 tenham o mesmo expoente. Fazemos a multiplicação dos primeiros dois fatores e depois, aplicando a regra de potências, fazemos a multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Teremos então 1,025 vezes 8,2 vezes 10 elevado a 17 vezes 10 elevado a menos 2 é 10 elevado a 17 mais menos 2, ou seja, 17 menos 2, ou seja, 10 elevado a 15. O nosso número está escrito na forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é maior ou igual a 1 menor que 10. A linha H, temos então 4,5 vezes 10 elevado a 13 a dividir por 1,5 vezes 10 elevado a menos 21. Podemos aplicar diretamente a forma geral de divisão. Não é necessário que os números tenham a mesma potência de base 10. Fazemos a divisão dos primeiros fatores, isto é, 4,5 a dividir por 1,5, e aplicamos a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. 10 elevado a 13 a dividir por 10 elevado a menos 21 será igual a 10 elevado a 13 menos 21. Isto é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Como o segundo expoente é negativo, este menos vai influenciar aquele menos. Fica menos por menos fica mais, o que significa que temos 4,5 dividido por 1,5 dá 3 e 13 menos 21, ou seja, 13 mais 21 vai dar 34. Está escrito também na forma de notação científica.